pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. É isso aí. Esperar o pessoal entrar aqui. Mauro Jacome já entrou. Deixa eu já chamar aqui o Mauro. Vamos lá, Mauro Jacome. Vamos falar de futebol. Fala, doutor. Cadê você? Aê, Mauro Jacome. Qual é? Bacana? Beleza? Beleza. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho o meu vídeo para ele ficar mais à vontade. Aí. Não cortar tanto a minha cabeça. Beleza. Tá, ó. Pra mim aqui tá bacana. Tá aparecendo tranquilo. Não tô tão claro, tá? A iluminação tá boa? Não, mas tá dando pra ver tranquilo. Deixa eu confirmar aqui com a produção se tá ok. Tá ok aí? Estamos chique demais, hein? Até produção a gente tem. Não é? Ó, Temos produção, temos uma agência de publicidade. então, estamos demais. Estamos crescendo. Vamos esperar só um pouquinho ver se o pessoal entra aí. Ó, o Dúlio já dando boa noite aí, falando que tá ok, beleza, bacana. Show. Dúlio, tá, a claridade tá boa ou tô meio escuro aí? Porque aqui a iluminação não é muito boa. Até troquei, botei uma lâmpada melhor aqui, mas... Olha, faz Tá cara de ok. paisagem aí. Faz cara de Tem paisagem. assunto, hein, Mauro? Tem assunto, hein? Tem assunto, velho. Rapaz, de uma hora para Tem outra, um... todo mundo começou a voltar. Até Libertadores aí tá voltando. Vamos esperar a gente conseguir chegar em 10 aqui, para a gente começar a bater um papo, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, estamos Muito com 7, pitaco vamos ver. hoje, né? Chama aí, pessoal, manda, aperta aqui no aviãozinho de papel que tem logo aqui embaixo, já envia aí a live para o camarada seu que gosta de futebol. Vamos ver se a gente consegue chegar em 10 aqui para a gente começar a pitacar. Ô Mauro, até o Candangão tá querendo voltar, você viu aí? Pois é, mas o Candangão é fácil, ele não precisa nem proibir o público, né? Maldade. Tem esse detalhe, né? Não precisa nem ser portões fechados. O protocolo é bem mais fácil de ser cumprido. Tirando o Gama, claro, né? O Gama sempre dá um público razoável, né? Ah, é verdade. Verdade. A gente não pode desmerecer a galera do Gama, não, que eles sempre estão No lá. mínimo 1.700 todo... No mínimo 1.700 todo jogo. Jogo fraco, né? Verdade. Quando o jogo é melhorzinho, já vai a 3.000. Quer dizer, é um bom público, você considerando o futebol de Brasília, melhor do que muito time por aí. Ah, com certeza. Olha, amigona minha aí, Alessandra, lá de Portugal, ó, audiência Que internacional chique. pra gente aí. Não é? É. Demais. Abraço, Alessandra. Obrigadão, tá? Olha aí. Pois é, Alessandro. Arruma pra gente aí uma vaga pra gente fazer a live daí. Olha. E daqui a pouco tem Champions lá, né? Muito Vai boa. ser todo em Portugal. Lisboa, nos dois estádios, né? No Estádio da Luz e no Estádio do Esporte. Exatamente. Ó, a Cris chegou aí também. Oi, Cris, tudo bom? Abração, pessoal. Ó, já chegamos em 9, hein, Mauro?
Vamos ver se o pessoal manda aí, aperta no aviãozinho aí, já manda para um conhecido que gosta de futebol, porque quando chegar em 10 aqui, a gente vai começar a dar os pitacos, tem assunto pra caramba, um monte de coisa aconteceu nessa semana. Futebol parece que está tentando ser o primeiro a entrar voltar um pouco à normalidade, né, Mauro? Ó, chegamos a 10, Mauro, vamos nessa então? Vamos. Também estou mandando aqui mandando aqui no aviãozinho, É isso seguindo aí. suas ordens. É isso aí. Ô Mauro, vamos lá então? Eu até anotei aqui, porque é tanta data, tanto retorno, que não dava para guardar tudo na cabeça, não. Tem um monte de Eu fiz coisa um acontecendo. arquivo Word aqui, eu costumo fazer minha colinha aqui do... Deixa eu ajeitar aqui meu vídeo aí, agora tá melhor. Beleza. Mauro, vamos fazer o seguinte então? Vamos passar rapidinho os estaduais que estão voltando, aí a gente dá uma arrematada em todos de uma vez, pode ser? Vamos lá. Então, beleza. Eu anotei aqui rapidinho. O Candangão fez a federação, né, junto com os clubes, fez uma proposta para que o retorno seja no dia 18 próximo agora, já pertinho. Então, eles mandaram essa proposta para o governo do Distrito Federal, está esperando aí o retorno da Secretaria de Saúde e tal, para ver o que acontece. Campeonato Paulista, definido já, dia 22 retorna as atividades no futebol paulista. Campeonato Mineiro, dia 26. E um torneio regional de maior porte, que é a Copa do Nordeste, retorna no dia 21. E aí a gente já pode começar a arrematar todo mundo junto. Vamos nessa, Mauro. O que você tem de consideração aí a respeito dessas voltas? Vou começar pela Copa do Nordeste. Inclusive, eu fiz até uma live ontem aqui no Pitaco, né, falando da Copa do Nordeste, que vai ser realizada do dia 21 de julho a 4 de agosto. Todos os jogos em Salvador. Vai todo mundo para lá, né? Vai todo mundo para lá. Os 16 clubes que disputam a Copa do Nordeste vão para Salvador. Tem uma rodada, a 8ª rodada. Já tem alguns times fora, como o Frei Paulistano, o River, o América do nosso amigo Átila, já esses times, alguns desses times já estão fora. E aí tem o Fortaleza e Bahia classificado pelo uma chave, na outra nós temos o Confiança e o Bahia, né, praticamente classificado. Isso. No outro aí temos Santa Cruz, Náutico, tem também o Botafogo da Paraíba, e outros times, não me lembro bem agora, que estão aí lutando por isso. Mas vai ser tudo em Salvador. À medida que acabou a última rodada, a 8ª rodada da fase de classificação, quem está eliminado volta para casa. Quartas de final, quem perder é jogo único, volta para casa. Semifinal, volta para casa. Final em 2 jogos. Tudo em Salvador, né, sede única da Copa do Nordeste. Outro detalhe, você esqueceu, né, de um campeonato importante, Diga. Que não foi falado. Aliás, 2 campeonatos importantes. É o Goiano, que é da minha terra, sem previsão, também? e o Amazonense, cara. Você esqueceu do Amazonense. Sério, que já tem data para o Amazonense e eu não me toquei. Desculpa, pessoal. Aí. Não tem, ele foi encerrado. Ah, tá. Seguiu Holanda e França, foi encerrado o Amazonense. Tá. Ah, tem um detalhe aí sobre a França, hein? Já eu falo. Foi pegadinha que fizeram lá. Ô Mauro, agora é interessante esse formato que vão adotar na Copa do Nordeste, porque tem muitos estados no Nordeste que não estão autorizando a volta das atividades, né? Então, os clubes acabaram se reunindo aí junto com a CBF, que agora tomou conta da Copa do Nordeste, viu que deu certo, né, Mauro? Aí a CBF encosta. E definiram sede única, né? Então, os jogos vão ser todos em Salvador. Interessante isso aí, né, Mauro? Acho que não beneficia os times da casa, não, né, Mauro? Sem torcida, você acha que vai ter alguma... Sem torcida, todos os jogos na Fonte Nova,
um estádio de Copa, né? Eu não sei se vai ter jogo no Barradão e em Pituaçu, né? Eu acho que eles vão revezar por esses estádios aí. Mas são estádios grandes. Hoje em dia, né, Délio? Se fosse assim, vamos jogar no interior do Brasil, jogar lá em Anápolis, no Jonas Duarte, aí realmente ia fazer uma certa diferença, né? Ou jogar lá no URTzão, aí fazia diferença, né? Mas jogo em Fonte Nova, Barradão, até no Pituaçu também, são estádios muito grandes. E são times É muito verdade. grandes, né? Falando de Fortaleza, você está falando de Bahia, tudo de primeira divisão, Ceará, né? Então, assim, não faz muita diferença, não. E o fator campo, Também acho. aliás, na minha opinião, não faz nenhuma diferença. Só se É tivesse torcida, verdade. aí realmente o Bahia ia meter 60 mil lá, Vitória também, aí faria alguma diferença, mas estádio vazio não faz não. A gente viu agora, né, tem visto isso na Europa, o campeonato alemão que acabou recentemente, muito time ganhando fora de casa, não faz muita diferença. Quem era bom ganhava, quem não era perdia, não era o fator campo que fez a diferença. Eu também acho. Eu acho que tem coisas que vão influenciar mais nessa volta do futebol, porque assim, lembrando, todos esses campeonatos que a gente acabou de passar aqui, regionais, todos eles sem público, né, Mauro? O futebol está voltando, mas todas as voltas sem público nenhum. Então, assim, eu acho que vai influenciar muito mais, Mauro, a questão do elenco, né? Porque tem vários clubes no Brasil que não conseguiram manter o elenco durante essa parada, né? Porque não Exatamente. tinha receita, não tinha receita, contratos assinados até final do estadual normal, né? A data normal do estadual. Então, alguns clubes do futebol brasileiro, principalmente os de menor porte, perderam vários jogadores, né? Então, acho que isso vai influenciar muito mais do que mando de campo. Eu fico até pensando assim, Brasília que quer voltar, né, o Distrito Federal, aliás, o Campeonato Brasileiro quer voltar rapidamente, lembrando para as pessoas que de fora que não conhecem muito bem aqui, tem times de Minas e também tem times de Goiás no Campeonato Brasileiro. São as cidades do entorno aqui. Inclusive, falta um jogo só, né, que é o Gama e Real, e esse jogo não vai fazer nenhuma diferença, porque o emparelhamento para as quartas de final já está definido, né? Gama e Sobradinho, Formosa e Taguatinga, Brasiliense, Lusiânia, Real e Capital. Então são esses os adversários, né? Como é que se diz? O emparelhamento, o chaveamento. Mais um outro detalhe que eu ia falar com relação ao estadual, né, Délio? Os campeonatos estaduais podem ainda ter choque com o brasileiro, né? Que quer começar lá no início de agosto, pode ter invasão aí. Isso, inclusive a Federação Paulista nem definiu as datas das fases finais, porque pela quantidade de jogos que ainda restam, a final do Campeonato Paulista vai coincidir com o início do Campeonato Brasileiro da Série A. Então não tem como a Federação Paulista definir as datas ainda. Eles estão esperando, eles vão esperar a definição dos times que vão se classificar para a final, para se por acaso for o time que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, vai ter que encaixar num meio de semana ali entre as rodadas do Brasileirão. Então realmente a gente vai ter choque de datas aí, porque alguns estaduais ainda faltam bastante jogos para completar. Inclusive o Dúlio lembra aqui que a Copa do Nordeste vai também ter choque com os campeonatos estaduais do Nordeste. Não é só o pernambucano, tem mais choque lá no Nordeste. E a proposta é que se jogue com o time B esses campeonatos aí. Vai fazer um cata-cata lá do sub alguma coisa para conseguir jogar o campeonato estadual, porque os elencos principais, obviamente, quem tiver classificado vai dar preferência para a Copa do Nordeste. Claro. E Copa do Nordeste tem uma questão muito bacana, ao meu ver, que há 2, 3 temporadas atrás, os times dos estados do Nordeste que participam da Copa do Nordeste
eles começaram a dar mais preferência e mais importância para a Copa do Nordeste do que para os estaduais, né, Mauro? A Copa do Nordeste foi um produto muito bem trabalhado, muito bacana e, assim, atraiu muito patrocínio, atraiu o interesse do torcedor. Então, de 2 ou 3 temporadas para cá, os times do Nordeste estão dando bastante atenção para a Copa do Nordeste. Isso eu acho muito bacana. Um abraço aqui pro Vitor, pro Daniel, grande Daniel, o Maurício. Ô, Vitor, o Vitor tá perguntando aí se a gente vai falar de Flamengo. Não. A gente vai falar de alguém relacionado ao Flamengo, muito ligado ao Flamengo, viu? Brincadeira. O James também entrou, abriu o jogo. O Paulo Roberto Andel, o grande Paulo. A Flávia, Alberto Carlos, Isael, um abração para o Isael. E também pela fé e com a razão. Pela fé com a razão. Com razão. Pela fé e com razão. Chegamos no número 13. Zagallo entrou, hein? O Zagallo entrou aí na área. Número 13. Agora vai. Hein, Mauro? Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Rapidinho, só para a gente arrematar aqui o campeonato estadual que está voltando. Lá em Minas, eu fiz até um stories relacionado a isso. Em Minas, a gente tem uma questão que é o mando de campo. Aliás, não é só em Minas, no Campeonato Paulista também, mas já eu falo sobre isso. O Mineiro, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais definiu que quem vai autorizar ou não os jogos são os municípios. Então, são as secretarias municipais de saúde que vão definir se vai poder ter jogo ou não. E tem 3 cidades que hoje não estão autorizadas a ter evento esportivo, que é Patos de Minas, que a URT manda os seus jogos lá, é de lá o time. Juiz de Fora, que tem o Tupinambás, e Uberlândia. Esses 3 times, por enquanto, não têm mando de campo definido, porque se a coisa continuar como está hoje, os municípios não estão autorizando partidas de futebol nesses municípios. Então, a Federação Mineira já até falou que já está conversando com os times para tentar uma cidade próxima para fazer o mando de campo. Então, a gente vai ter esse problema aí. E no Paulista, por causa da pandemia também, o Estado de São Paulo definiu alguns níveis, né, de distanciamento social por causa da pandemia. E hoje, só a capital paulista e a área metropolitana têm autorização para ter jogos de futebol. Então, se o estadual de São Paulo voltasse hoje, por exemplo, todos os jogos teriam que acontecer na capital e ali no grande ABC, né? Então, algumas coisas ainda vão ter que ser definidas com o caminhar dos dias aí. A gente pode ter algumas alterações em relação aos estaduais ainda. A Federação Paulista abriu a oportunidade para que os clubes possam fazer novas inscrições, exatamente daquilo que você tinha falado, né? A dificuldade, muito time não tinha como manter os elencos, então agora ela abriu a oportunidade para os clubes fazerem inscrições de novos atletas. Estava fechado, não podia, mas excepcionalmente vai ser possível fazer a inscrição de novos atletas. É isso aí. Agora, vamos deixar de lado um pouquinho os regionais, vamos dar uma passada no calendário que a CBF divulgou ontem. A CBF divulgou o calendário das competições que ela organiza, né? Série A, B, C, D, Copa do Brasil. Série A, início dia 9 de agosto e termina só em fevereiro de 2021. Série B, início no dia 8 de agosto, um dia antes, e finalização lá em janeiro. Série C também começa no dia 9 de agosto, igual a Série A, e também termina em janeiro. E a Série D, que é a série que tem os clubes aqui do Distrito Federal, começa mais à frente um pouco, em setembro, e termina no iniciozinho de fevereiro do ano que vem. A Copa do Brasil começa no dia 26 de agosto e termina, a final é dia 10 de fevereiro de 2021. Então a CBF já definiu aí os seus calendários e isso impacta na Conmebol, né, Mauro? Porque
tem que encaixar as datas de Sul-Americana e Libertadores, considerando os calendários de cada país, né? Exatamente. Lembrando aqui a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético, Botafogo, Bahia, Palmeiras, Vasco, Santa Cruz, Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense. Mudou o símbolo, Atlético Goianiense, né? Agora é um símbolo novo. Grêmio, Fluminense, Sport, Ceará, Curitiba Internacional, Fortaleza e Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo. Quase que eu não reconheci o Atlético Goianiense, que eles mudaram. Eu me lembrei que eles mudaram o símbolo, né? Agora eles estão com o símbolo novo. Eu gostava mais do antigo, viu? Mas enfim, Eu acho que mudou. Então essa é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se o campeonato acabasse hoje, Télio, o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o Atlético Paranaense seria o campeão. O Atlético Goianiense o segundo, o Atlético Mineiro o terceiro, Bahia o quarto, seriam os times que iriam para a fase de grupos da Libertadores. E o Vasco estaria rebaixado, né? O Vasco estaria rebaixado. Os rebaixados seriam o Santos, São Paulo, Sport e Vasco. Que pena. Se acabasse... Então, se acabasse... Mauro, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre as competições nacionais, né? A gente tem a Copa do Brasil, que já foi iniciada, né? Já tem algumas fases que foram jogadas já. E os outros campeonatos, que são as séries A, B, C e D, todos vão iniciar na sua primeira rodada, porque nenhum campeonato tinha começado ainda. Série C e Série D... Série C e Série D, a gente cai de novo naquele assunto dos elencos, né, Mauro? Muita gente vai ter problema para conseguir colocar um elenco em campo, né? Muitos times do futebol brasileiro perderam praticamente todo o seu elenco, vai ter que remontar tudo de novo, vai ser uma complicação muito grande para esses clubes menores. Agora eu queria levantar uma outra coisa com você, Mauro, em relação à Série A. A gente sabe que muitos clubes brasileiros têm dificuldade financeira, com pandemia ou sem pandemia. A pandemia piorou tudo, né? A receita foi lá para baixo e a gente tem time grande, Corinthians, Botafogo, Vasco da Gama, Santos, com muito problema para pagar o salário do mês. Você acha... Eu já tenho a minha opinião. Eu acho que isso vai acabar impactando muito no rendimento dos times no futebol brasileiro, nessa temporada toda bagunçada. Os professores vão ter trabalho, hein, Mauro? Para manter o elenco motivado, não vai não? Com certeza. A gente fez até uma discussão há um tempo atrás, né, Délia? A gente fez um podcast sobre a questão das 5 substituições, que vai ser uma vantagem que os clubes podem aproveitar, né? Não vou dizer uma vantagem, né? Vou dizer assim, os técnicos, os bons técnicos que conseguirem aproveitar essa questão das 5 substituições em 4 momentos do jogo, né? Eu estou considerando o intervalo. Né? O intervalo é um momento do jogo e 3 com bola rolando. Então, os bons técnicos que conseguirem aproveitar bem essas substituições e aqueles times que tiverem mais elencos mais fortes, mas isso aí independe do número de substituições, quem tiver o elenco mais forte. Com 3, com 5, com 10, vai sempre levar vantagem, né? Agora, aqueles técnicos que têm uma visão de jogo melhor com relação podem aproveitar melhor essas 5 substituições e mudar uma característica do jogo, recuperar o gás que provavelmente muitos times vão ter dificuldade, principalmente agosto, setembro, muita gente está começando a voltar a treinar agora e, claro, não estão treinando ainda com toda a carga, vai ter que terminar estadual, o estadual acaba atrapalhando, que começa a ser jogo dia sim, 3 dias não, dia sim, 3 dias não, né, para obedecer a questão das 72 horas. Então, os times não vão ter muito tempo de treinar também, principalmente com esse calendário, com essas datas que a gente estava comentando do início dos estaduais. Então, os técnicos que souberem usar bem a questão das 5 substituições vão levar vantagem sobre os outros que sempre se atrapalham, né? Você sabe que tem, como dizem, né? Técnico não ganha jogo, mas perde.
Ah, perde campeonato, inclusive. Agora, eu acho que os técnicos, além dessa questão que você está falando, que vai influenciar diretamente na parte física, né, e no vigor dos times durante as partidas, principalmente no início agora do Campeonato Brasileiro, eu acho que o técnico de futebol dos times que estão com problemas financeiros maiores, esse ano principalmente, eles vão ter que ter um gerenciamento de vestiário muito bom, Mauro, muito bom mesmo. Porque a gente sabe que um elenco que com 3 meses de salário atrasado é complicado de você manter todo mundo na mesma página, né, Mauro? Muito complicado. Exatamente. E aí entra a questão da formação do elenco. Os times da Série A não têm tanto problema assim, apesar das dificuldades financeiras que você falou. Por quê? Porque nenhum desses times se desfez do elenco, né? Na Série B também eu acredito que a maioria. Aí, aquilo que você falou, Série C e Série D, muito complicado, né? Como é que você vai manter um elenco 3, 4 meses? E muitos desses times tinham um elenco com um contrato vencendo ali ao final dos estaduais para repensar no começo da Série C, da Série D. A gente vê muito isso aqui em Brasília, por exemplo, né, que os times fazem contratos curtos por torneio e depois repensam para o próximo torneio. Aí sim vai ser muito difícil. Para esses times essa questão do elenco vai ser muito complicado. Né? O futebol brasileiro, a partir do momento, principalmente os times da Série A e Série B, que o campeonato nacional passou a ocupar praticamente toda a temporada, o planejamento de contratos mudou um pouco, né? Antes a gente tinha os times muito com contrato de 1 ano, aí quando terminava o campeonato, a gente via times remontando o elenco praticamente completo, né? Você via times aí que contratava 15, 16 jogadores. Estou falando de time grande, time de primeira divisão. Contratava 15. Hoje não, os times já fazem um planejamento maior, fazem contratações mais pontuais, 4, 5 jogadores para começar uma temporada. Trabalham nos estaduais, quando vai terminando o estadual, eles repensam ali um reforço de mais 3 jogadores para disputar uma Série A, né? E hoje os elencos, eles procuram ter um elenco para mais do que uma só temporada, né? Agora, os times da Série C e da Série D, não. Times da Série C e Série D, o elenco ali é contadinho e o prazo de validade do contrato geralmente acaba na última data do torneio. É verdade. Que a gente já comentou, realmente os times menores no Brasil vão sofrer além do que já sofrem, né? Porque o calendário brasileiro é totalmente desfavorável para os times de Série C e Série D, nunca conseguem jogar mais do que 6 meses durante a temporada. Já é muito complicado de manter um elenco. Com essa crise que a gente está passando, vai ficar mais complicado ainda. E, assim, vai impactar demais no resultado. Lembrando que a CBF definiu que os campeonatos continuam com o mesmo sistema, pontos corridos, quem era pontos corridos, fases eliminatórias Série C e Série D, e rebaixamento e acesso normalmente. Então, assim, não vai ter alívio para ninguém, não. Eu acho que vai ter mais do que futebol dentro das quatro linhas para definir muita coisa nessa nossa temporada quebrada aí, viu, Mauro? A gente vai ter que observar, vai ter muita coisa externa influenciando dentro de campo aí, eu acho. Verdade, vai ter... Quer falar mais alguma coisa aí a respeito do calendário da CBF? Não. Eu queria porque a gente tem que esperar para ver um pouco também, né, Délio? Porque é uma situação atípica, né? A gente ainda não tem uma plena noção de como as coisas vão funcionar. Isso, é verdade, exatamente. E aí, na consequência da CBF ter divulgado o calendário, a Conmebol já propôs
as datas de retorno de Sul-Americana e de Libertadores, mas lembrando que a Conmebol tem que negociar com os outros países também da América do Sul, que tem representantes nessas competições, né? Libertadores, a ideia é voltar no dia 15 de setembro e Sul-Americana no dia 27 de outubro. Então, um pouquinho mais para frente aí, a gente vai ter... Bem lá para frente, né? Bem mais para frente, os times vão ter um pouco mais de tempo para se preparar para isso e também a Conmebol para organizar esse calendário, né? Mauro, antes da gente ir lá para fora, falar de Champions, eu queria saber a sua opinião sobre dois assuntos bem específicos que acabaram acontecendo essa semana. Primeiro, a gente fez a live na terça-feira e a gente falou sobre a final da Taça Rio. Infelizmente você não pôde participar, a gente teve um probleminha para fazer a conexão, mas eu toquei aqui com o pessoal e a gente falou sobre a final da Taça Rio. Eu já falei demais, eu queria que você desse uma arrematada em tudo que envolveu a final da Taça Rio, a sua opinião aí sobre tudo, e especificamente sobre uma coisa que foi novidade, que é a transmissão com torcida. Com parcialidade, melhor dizendo. A gente viveu essa experiência aí no final de semana e agora na final da Taça Rio, né? Dá seu pitaco aí a respeito de tudo que envolveu aí a Taça Rio, por favor. Beleza, só antes de um abraço para Graça Silva, para Geni Rolim, para Ana Saraiva, Nai Saraiva, eu acho, né? Edinho, pro Santiago, Pedro Santiago, eu acredito, né? P. Santiago. Acredito que seja o nosso amigo Pedro Santiago, grande repórter Pedro Santiago. É verdade. Rapidinho, Mauro. Pessoal, se o pessoal quiser interagir com a gente, tem um botãozinho aqui embaixo, um pontinho de interrogação. Vocês podem clicar aí e mandar perguntas para a gente, que fica mais fácil de visualizar do que colocar no comentário aqui. Mas pode continuar mandando comentário aí também, beleza? Vai lá, beleza, Mauro. Então vamos lá. Aí. Taça Rio, né? O jogo foi na quarta-feira e eu, assim como milhões de pessoas, ficamos abismados com o posicionamento em que o Flamengo tomou naquela data, né? Principalmente o presidente, que aliás ele já vem tomando, o Landim, Rodolfo Landim, já vem tomando um posicionamento que ele está passando por cima de determinados critérios, que, inclusive éticos, que cercam o futebol. Claro, a única coisa que não tem no futebol é inocente, né, Délia? A gente sabe disso, que a única coisa que não tem no futebol é inocente. Mas eu acho que o mínimo de bom senso a gente precisa ter para conduzir as coisas, principalmente no momento tão difícil como ele. Ele querendo agradar o governo federal, né, acelerou a volta do futebol carioca e a federação doida para voltar ao futebol também, sem medir qualquer consequência, assim como o prefeito do Rio, forçou a barra para o futebol voltar, e aí, com isso, o governo federal, o presidente Bolsonaro, em contrapartida, lançou uma medida provisória sobre questão dos direitos de transmissão. Sem entrar muito no mérito da questão técnica, se é bom, se é ruim, a questão do mandante, eu ainda tenho dúvidas, preciso ver mais como isso se desenvolve, que na minha opinião, a melhor forma é a discussão coletiva e a negociação coletiva, isso ganha muito mais, né? Eu não vejo qual a razão disso ser uma medida provisória. Mas aí, no momento em que a transmissão era direito do Fluminense, aí ele começou a lutar contra aquilo que ele vinha defendendo, né? E aí começam os absurdos das coisas, né? Aí o Tribunal de Justiça do Rio, né, que não tem imparcialidade, a gente sabe muito bem disso, deu direito ao Flamengo também transmitir. Ora,
Ora, descumprindo o que estava na medida provisória. E também isso nem é questão de justiça desportiva. Isso é direito civil, isso é direito comercial. Então não tem o tribunal. Quer dizer, teve assim, toda uma questão correndo por bastidores, federação envolvida, a gente vê os absurdos que vêm acontecendo com relação a esse campeonato carioca, que não é de agora, isso já vem de anos sendo feito dessa forma, né? E aí houve a transmissão, depois o STJD recolocou as coisas nos seus devidos lugares, e aí era uma transmissão que tinha direito do Fluminense, assim como vai ser no domingo, e na outra vez é do Flamengo. Acabou, a MP diz isso, é isso. Eu não quer dizer que, eu nem sei se a MP é boa, mas é o que está vigente. Então, por que não seguir a regra, né? A regra não pode funcionar só quando me interessa, ela tem que funcionar para todo mundo. Bom para mim, bom, entendeu? Eu acho que o jogo tem que ser de ganho. Não pode ser dessa forma como o Rodolfo Landim, representando o Flamengo, está fazendo. Inclusive, assim, eu tenho muitos amigos flamenguistas, né? E a maioria deles, a esmagadora maioria deles, constrangida com a situação que foi criada pelo presidente do Flamengo, né, representante do Flamengo. Essa é a primeira questão. A questão do jogo em si, Délio, aí é uma outra coisa. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo dentro do Flamengo. Eu não sei se é essa questão da saída do Jorge Jesus, né, mas alguma coisa está acontecendo. E o Flamengo se surpreendeu com a forma como o Fluminense jogou, né? E aí vem a outra barbaridade que o Jorge Jesus falou depois do jogo, um absurdo. Não é possível um profissional de futebol não ter uma noção, né, e ele é um ótimo técnico, né, dizer que o Fluminense entrou em campo para perder de pouco. Não é verdade, né? Inclusive o primeiro tempo muito bom. Muito bom o primeiro tempo, uma marcação, inclusive chegou mais na área do Flamengo do que a do Flamengo no do Fluminense. No segundo tempo, obviamente as coisas se invertem. Primeiro, o elenco do Flamengo, todo mundo sabe, é bem superior ao do Fluminense. O time do Flamengo, taticamente, já desde o ano passado, né, é muito superior ao do Fluminense. Aí o Flamengo está treinando há 40 dias, o Fluminense há 10. Aí você tem 30 dias de diferença. É obviamente que no segundo tempo o Fluminense abriu o bico. Aí tem a questão técnica, a questão tática e a questão física, né? Que aí realmente o Flamengo foi para cima do Fluminense, conseguiu o empate. Depois, na hora dos pênaltis, aí o Muriel foi bem e fez a defesa. Então, já projetando para o próximo final de semana, não resta dúvida, o Flamengo é favorito, era favorito na quarta-feira, é favorito para os 2 próximos jogos, mas, como diz o poeta, né, Délio, futebol é futebol e vice-versa, né? Clássico é clássico e vice-versa. Pode acontecer uma surpresa. A vitória do Fluminense seria uma surpresa? Pode, mas é difícil. O Flamengo é favorito, deve conquistar o campeonato carioca, mas eu acho aí que nós vamos ter 2 bons jogos. Foi até bom assim, a forma como o Fluminense jogou, porque eu acho que vai despertar, né, no Flamengo uma vontade maior de fazer um jogo diferente. E aí eu acho que a gente vai assistir o jogo, vai ser beneficiado, porque aí a gente vai ver um jogo bem legal, da forma. O Fluminense obviamente vai jogar com muito mais cautela, né? O Fluminense vai sair mais na boa, porque ele não pode jogar de peito aberto contra um time que é superior técnica, tática e fisicamente. Então ele vai se segurar e vai tentar surpreender o Flamengo em contra-ataques, vai tentar, como foi na quarta-feira. Bacana. É isso aí, você deu uma resumida bacana, não tem muita coisa a acrescentar. Resumida? Eu falei pra caramba. Não, eu queria só, aproveitando a sua experiência como radialista, como
cara da imprensa, que você desse um pitaco a respeito desse novo formato de transmissão. Não tô nem sim, falando, é isso. Você tinha não tô, perguntado e eu não isso, falei. assim, eu não quero nem tocar na questão do veículo, em si, se é internet ou se é TV aberta. Eu queria que você focasse um pouco mais no modo de transmitir o jogo. Teve uma polêmica, não sei se você acompanhou nas redes sociais enquanto a partida estava rolando, teve uma polêmica, inclusive entre várias pessoas da imprensa, porque o narrador da TV Flu não falava o nome dos jogadores do Flamengo durante a transmissão, do primeiro tempo principalmente. Acho que no primeiro tempo ele deve ter falado uma ou duas vezes algum nome de jogador do Flamengo. Então isso chamou muita atenção. Mas é uma transmissão para a TV do clube, para os torcedores do Fluminense. E a gente teve isso também do outro lado, quando o Flamengo transmitiu a semifinal contra o Volta Redonda. Assim, não foi tão descarado assim a questão de não falar nome dos jogadores do time do Volta Redonda, mas assim, é claro que ele dava muito mais ênfase quando o Flamengo estava com a bola do que o contrário. O que você acha desse novo jeito de transmitir futebol aí, irmão? Não gosto. Curto e grosso, eu não gosto dessa forma de transmitir futebol. Mas, quando se delega ao veículo institucional, obviamente era de se esperar que isso acontecesse, né? Eu estava até conversando um dia desse com um amigo meu, Leandro, trabalhou com a gente, né? E eu estava falei, olha, é um problema esse tipo de transmissão. Isso foi antes do jogo até. Eu falei, é um problema, porque o cara não vai falar mal do time dele, né? Ele vai fazer uma questão. Não vai ser um evento jornalístico, vai ser um evento institucional. É tipo uma relações públicas, né? Onde você vai ter a questão toda. Agora, a questão da Flu TV, ela tem um pequeno detalhe. Foi a primeira transmissão que eles fizeram de um evento maior, porque a Flu TV ela sempre funcionou com vídeos curtinhos, a entrada do time, o intervalo, nem os lances dos jogos eles passavam, porque nem podia também, né? Mostrava um treino, alguma coisa assim, uma coisa totalmente institucional. A Flá TV é diferente, a Flá TV já vinha transmitindo o áudio, né? Quando ainda no formato antigo era via áudio, né? Então eu cheguei a ouvir alguns jogos do Flamengo do Campeonato Carioca, que não passava na televisão, ouvindo o áudio deles, né? E agora, foi a primeira transmissão da Flu TV, você percebia claramente que falta experiência para os caras. Obviamente eles ouviram essas críticas todas que está se fazendo, a questão de falar com o jogador e tal, porque não precisa assim, ser também tão parcial, né? Porque acaba tirando a informação, né? Você quer ouvir o nome? Eu, por exemplo, quando escuto um rádio, né? Eu escuto até a televisão mesmo, eu quero saber. Televisão eu não tenho tanta dificuldade, porque, por exemplo, o Fla-Flu não precisa nem dizer quem é o jogador que está pegando a bola, tanto de Fluminense quanto de Flamengo, eu sei quem são eles, né? Pelo costume. Mas quando você está vendo um jogo que você não tem a facilidade de identificação do jogador, né? Aí você precisa dessa informação, né? Mas eu acho que é tudo uma questão que vai se ajustando, Délio. Nós não vamos fugir desse formato institucional, não vamos, porque é institucional mesmo, é o próprio canal. Vasco e Madureira passou pela Vasco TV. Um pouquinho antes do gol do Vasco, aliás, no lance anterior, o juiz anulou um gol do Madureira, que eu fiquei com sérias dúvidas se o jogador do Madureira estava mesmo impedido. E a Vasco TV não repetiu. Aí vem uma questão, nos lances duvidosos, como é que as TVs institucionais vão fazer? Elas vão passar, né? Tudo bem, tem VAR nos campeonatos maiores, mas nem tudo é resolvido pelo VAR,
né? Nem tudo é resolvido pelo VAR. O impedimento, mesmo que não tenha sido gol, o VAR não é chamado nesse caso, você fica na dúvida, né? Então, os veículos institucionais, né, os veículos de clubes, vão mostrar aquilo que vai contra o próprio time? Não sei. Eu não tenho essa segurança, então isso perde muito. Por isso que eu falei logo de cara, eu não gosto desse formato, né? Eu não acho que isso seja legal. Eu prefiro uma transmissão, uma coisa mais jornalística, mesmo quando é jogo do meu time, né? Eu prefiro, tanto é que muitas vezes eu até tiro o som da TV, né? Eu prefiro ver, né, sem o som, para exatamente não ter esse tipo de coisa. Mas eu não sei não, Délio. Mas eu acho que aos poucos as coisas vão se ajustando, entendeu? À medida que as críticas, as cobranças vão surgindo, você começa, de repente, a definir alguns parâmetros, algumas fronteiras entre o mínimo e o máximo, né? Daqui você não pode baixar para não se perder tanto a informação. Agora, daqui também você não pode, porque aí você já está esculhambando meu time, né? Você vai definir, aos poucos vai se definindo as fronteiras dentro do ideal. Eu concordo com você, eu também não gosto. Eu acho, mesmo quando é do seu time, eu acho que fica muito, muito escancarada a torcida, assim, e tendenciosa. E aí, é como você disse, aí acaba omitindo informação, né, na verdade. Porque, assim, vamos usar como exemplo o jogo, com a narração da TV Flu, eu acompanhei o jogo lá, assim, o fato do narrador não citar o nome dos jogadores do time adversário, assim, é até um pouco constrangedor, porque o cara está omitindo a informação do evento que está ocorrendo. Então, assim, como você falou, vai ter que ter um ajuste aí. É o início também, né, Mauro? Como você disse, é novidade para todo mundo. Mesmo quem já transmitia como rádio, agora é com imagem, então a coisa vai ser um pouco diferente. Acho que tem muita coisa para ser ajustada aí ainda. Mas, do modo que está sendo feito, e eu tendo a acreditar que mesmo com os ajustes, ele não vai me agradar, mas vamos esperar o que vai acontecer. Lembrando que esse formato de transmissão pelo canal do clube, na internet, ou se algum clube futuramente tiver uma TV com canal, né, na TV aberta e tal, é uma opção, né, na verdade. São para jogos que não tem a transmissão na TV. Hoje, a Globo ainda tem contrato até 2024, então Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nada disso vai ser impactado. Maurão, o tempo aqui do Instagram... Só comentar, posso só falar uma coisa rápida? O De Vitor 2007, ele colocou assim, eu acho que se o narrador é clubista, estraga, porque ele tem que narrar os dois times da mesma forma. Mas não vai acontecer, De Vitor, porque é aquilo que a gente estava falando, né? A transmissão é do próprio clube, então vai sempre ser parcial. Mas aquilo que eu estava falando, aos poucos vai se definindo os limites mínimos e máximos disso aí. É isso aí. Antes que o Instagram derrube a gente, que tem um limite de 59 minutos aqui, a gente tem ainda uns 9 minutinhos por aí, vamos falar rapidinho, Mauro, rapidinho não, vamos aproveitar esse final aqui. Não, antes, rapidinho, vou só dar uma notícia bem resumida, viu, Mauro, porque até acho que foi o De Vitor que perguntou aí se a gente ia falar do Flamengo, a gente deu uma passada aqui. Jorge Jesus, o repórter, o jornalista Mauro César Pereira, da ESPN, deu a informação de que o negócio com o Benfica deu uma adiantada considerável agora, no dia de hoje. No final do dia, segundo a informação do Mauro César, o Jorge Jesus ia fazer uma reunião virtual com o pessoal do Benfica à noite, e que era muito provável
que a negociação evoluísse para um final feliz para o Benfica. Então, o Jorge Jesus sairia do Flamengo ao final do Campeonato Carioca. Por outro lado, o site Globoesporte.com soltou uma matéria dizendo que o Jorge Jesus se encontrou com a direção do Flamengo e garantiu que fica no Clube Carioca. Então a gente tem essas duas versões aí, a história vai render aí alguns dias, com certeza, principalmente depois que o Campeonato Carioca terminar, aí eu acho que as coisas vão se definir mais rápido. Então, resumindo, é isso rapidinho. Mauro, Champions League... Só um detalhe, sorteio... 8 milhões de euros, não é isso? Por um contrato de 5 anos. 8 milhões de euros por ano durante 5 anos. 40 milhões de euros. Pouquinho, né? Muita grana. Lembrando que o Benfica está numa situação complicada lá, tá? O Benfica vai perder o Campeonato Português, então, assim, é meio que uma cartada para ver se recupera o apoio da torcida. Champions League, Mauro, teve sorteio hoje da fase final da Champions League, né? Assim, é impressionante os jogos que a gente vai ter, a gente vai passar um por um aqui, mas só explicando rapidinho como é que vai funcionar. A Champions vai voltar. Todos os jogos, a gente já até comentou aqui hoje, todos os jogos vão ser disputados em Portugal. Então, todos os clubes vão para Portugal. Vai ser tipo uma Copa do Mundo de clubes, né, Mauro? Todo mundo no mesmo país. Só um detalhezinho, Délio. Todos os jogos a partir das quartas de final, né? Porque ainda tem 4 jogos das oitavas. Esses jogos vão ser disputados nos seus respectivos países, né? Que é o City versus Real em City, Juventus e Lyon, Barcelona e Nápoles, Bayern e Munique. Os primeiros times que eu falei de cada jogo mandam nos seus campos, lá no seu. Aí depois os classificados vão todos para Portugal. Exatamente. Aí passando pelo sorteio, o vencedor de Real e City, lembrando que o City ganhou a primeira partida lá em Madrid 2-1. O vencedor de Real e City enfrenta o vencedor de Lyon e Juventus. O Lyon ganhou o primeiro jogo na França 1-0. O vencedor de Barça e Nápoles, 1-1 primeiro jogo, vai pegar o vencedor de Bayern e Chelsea. O Bayern ganhou lá na Inglaterra de 3-0, aí tá, né, decidido já. Fora o baile. Atalanta e Paris Saint-Germain, Leipzig e Atlético de Madrid. Lembrando que vão ser todos jogos únicos, portão fechado, sem torcida, campo neutro para todo mundo, porque não tem nenhum time português jogando. A probabilidade da gente ter uma surpresa nessa Champions, acho que é a maior desde a primeira edição, viu, Mauro? Exatamente, considerando que um dos finalistas nunca ganhou. Leipzig, Exatamente. Atlético de Madrid, Atalanta e Paris Saint-Germain. Esse é o chaveamento que vai até a final. Um desses 4 chega à final. Exatamente. Ô, Mauro, Neymar pode chegar à final da Champions. É isso que eu queria comentar com você. Tá muito cara do Neymar acabar conseguindo ser campeão da Champions pelo Paris Saint-Germain. E aí, assim, é uma opinião muito particular. Se ele conseguir isso, ele vai ser eleito o melhor jogador da temporada. E aí ele resolve o sonho dele, hein, Mauro? É verdade. Exato. Mas, né, o Paris Saint-Germain tem aquele velho probleminha, né, Délio, que você sabe, né? Falta um pouquinho de camisa para o Paris Saint-Germain. Lembrando, gente, que se fala muito em Paris Saint-Germain hoje, mas Paris Saint-Germain como time de ponta na França é coisa recente, né? A França foi dominada por muitos anos pelo Saint-Étienne, pelo Olympique de Marseille, pelo próprio Lyon, né? E Bordeaux. O Paris Saint-Germain é um time que foi adquirido por um desses bilionários, né? Mas é uma coisa mais recente. O Paris Saint-Germain nunca foi um time de ponta, não. Agora que está sendo. Ô, Mauro, hora do palpite, hein? Hora do pitaco de resultado. Agora é valendo. Vamos lá. Real e City. Quem passa nesse chaveamento? City. Também acho. Também acho que o City passa. Lyon e Juve. Quem passa? Cristiano Ronaldo. Também acho. Aí a gente teria City e Juve. E aí?
City e Juve? Ah, passa o City. City, beleza. Eu acho que passa a Juve. Vamos lá. Barça e Napoli. Ah, Messi. Vai pra frente. Também acho. Bayern e Chelsea, esse aí já morreu, né? Já foi Isso aí Bayern. já né? morreu. Isso aí. E aí, Tranquilo. o cruzamento na frente, quem é que você acha que passa? Barcelona e Bayern? Isso, Nossa, esse é muito difícil. O Bayern está jogando muito futebol, tá. em grande fase, né? Demais, jogando demais Tá o muito Lewandowski. bem. E o Barcelona não está numa grande fase, né? Eu vou de Questiona-se Bayern, muito viu, o mano? treinador do Barcelona. Eu também tendo aí de Bayern, viu? Acho que o Bayern chega nessa semifinal aí contra o vencedor de City Juventus, né? Você foi pelo Juventus, eu fui pelo City, não é isso? Não, é Bayern, o Bayern e Chelsea pega o vencedor de Barça e Napoli. Não, sim, mas aí eu já estou considerando que o Bayern Ah, passou, sim, né? Que a sim, gente sim, chegou nessa coisa, sim. e aí vai disputar para você com Juventus, para mim City e com Bayern. City. Isso, exatamente. Vamos pelo seu pitaco. City e Bayern. Já define logo o primeiro finalista. Bayern, Bayern, beleza. Pelo outro lado, Atalanta PSG. PSG, PSG. Leipzig e Atlético de Madrid. Atlético, Atlético. PSG e Atlético de Madrid na semi. Atlético, Atlético e Bayern na final. Bayern. Então é isso aí. Para o Mauro, pitaco da Champions, Bayern de Munique campeã da Champions League 19-20. Mauro, a gente já tem que se despedir. 1 minuto, o negócio já vai cair aqui. Pessoal, valeu, brigadão aí pela audiência. A gente vai salvar aqui a live, vai subir no nosso canal do YouTube. Brigadão, até a próxima. Mauro, despede do pessoal aí e valeu, viu? Brigadão. Valeu, De Vitor. O De Vitor disse que vai dar Bayern também. Gente, Calebiana, é isso? Estou me atrapalhando aqui com os botões, calma. O Roberto, é difícil, rapaz. Calebiana, eu acho que é. Tá falando Pela certo fé aí. e com o coração, Pedro Santiago, Roberto AK, Gabriele, grande Gabriele. Beijão para você, Gabriele, saudade. Cristiane Correia, o Ninho do Urubu, Rei Beltrão. É isso. Acho que passei aqui por todo mundo que eu ainda não tinha falado. Abraço, Mauro. Um abraço. Valeu, Valeu, até a Ale. próxima. Abraço, beijão, viu, Ale? Brigadão pela audiência aí, tá? Abração aí para você. Valeu, Paulo, Roberto, Andel, grande parceiro. Abraço também. Grande tricolor. Valeu, Mauro. Dani. Brigadão, até a próxima. Valeu, Valeu, Dani. gente. Beijo. Valeu.